Bom dia, pessoal. Dando continuidade à aula anterior, hoje a gente vai estar falando a respeito da membrana plasmática, também conhecida como membrana celular. Bom, na verdade, a membrana plasmática é um envoltório fino, poroso e microscópico que reveste as células dos seres vivos, tanto procariontes como eucariontes. Ela também é uma estrutura semipermeável, responsável pelo transporte e seleção de substâncias que entram e saem dela e vista somente com auxílio de microscópio eletrônico, pelo fato de ser extremamente fina. Dentre as principais funções da membrana plasmática, eu destaco algumas para vocês, como, por exemplo, a permeabilidade seletiva, que permite o controle da entrada e da saída de substâncias do seu interior, a proteção que ela oferece também às suas estruturas celulares, a delimitação do conteúdo intracelular e extracelular, garantindo a integridade da célula. Ela também realiza o transporte de substâncias essenciais ao metabolismo celular e é capaz de reconhecer substâncias graças à presença de receptores específicos que possuem sua membrana. Com relação à estrutura e à composição, a membrana plasmática apresenta o denominado modelo do mosaico fluido, como vocês podem ver na imagem. O nome mosaico fluido deve-se à presença de estruturas flexíveis e fluídas com grande poder de regeneração. Membrana plasmática, quimicamente, é constituída por lipídios e proteínas e, por isso, ela é reconhecida por sua composição lipoproteica. Os fosfolipídios, que estão dispostos em uma camada dupla, formam a bicamada lipídica. Eles são conectados às gorduras e às proteínas que compõem as membranas celulares. Um fator interessante é que esses fosfolipídios se movimentam sem perder o contato. Isso permite a flexibilidade e a elasticidade da membrana. Já as proteínas são representadas por enzimas, glicoproteínas e proteínas transportadoras. Essas enzimas que estão presentes na membrana plasmática possuem diversas funções catalisadoras, que são responsáveis por facilitar principalmente as reações químicas intracelulares. Falando agora sobre o transporte de substâncias, a membrana plasmática atua basicamente como um filtro, permitindo a passagem de substâncias pequenas e impedindo ou dificultando a passagem de substâncias de grande porte. Essa propriedade, como eu falei no início, é chamada de permeabilidade seletiva. E esse transporte de substâncias através da membrana pode ser de modo passivo ou ativo. Quando a gente fala a respeito de transporte passivo, eu me refiro ao tipo de transporte que ocorre sem gasto de energia, onde as substâncias deslocam-se do meio mais concentrado para o menos concentrado. Exemplo: o transporte passivo, que é o sem gasto de energia, pode ocorrer por difusão simples, que é a passagem de partículas de onde estão mais concentradas para regiões em que sua concentração é bem menor. Também por difusão facilitada, que é a passagem através da membrana de substâncias que não se dissolvem em lipídios, por exemplo, e faz isso com a ajuda das proteínas da bicamada lipídica da membrana. E por último, a osmose, que é a passagem de água de um meio menos concentrado, chamado de hipotônico, para outro mais concentrado, que nesse caso é o hipertônico. Bom, pessoal, enquanto o transporte passivo é executado sem o gasto de energia, o ativo ele ocorre com gasto de energia. Nesse caso, as substâncias deslocam-se de onde possuem uma menor concentração para um local de maior concentração. Bom, e para que vocês possam entender melhor, eu vou citar um exemplo para cada tipo de transporte através da membrana, a começar pela difusão simples.
Nesse caso, moléculas e íons são transportados de forma natural do local onde estão em maior concentração para o local onde se apresentam em menor quantidade. Dizemos nesse caso que ocorre um movimento de substância a favor do gradiente de concentração. O oxigênio e o gás carbônico atravessam a membrana plasmática dessa forma. Já a osmose nada mais é do que um tipo especial de difusão. Nesse tipo de transporte, o soluto não se move, mas sim o solvente, que nesse caso é a água. E ela ocorre entre dois meios aquosos, que são separados por uma membrana semipermeável. A água então difunde-se do meio menos concentrado para o mais concentrado, até que o equilíbrio seja alcançado. Bom, a osmose pode ser observada na região dos pelos radiculares das plantas, que apresentam uma maior concentração de solutos que água. Essa diferença de concentração faz com que a água no interior das raízes das plantas seja levada posteriormente para o restante da planta. E a difusão facilitada ocorre quando algumas substâncias entram na célula a favor do gradiente de concentração e sem gasto energético, porém com uma velocidade maior do que a permitida pela difusão simples. E isso ocorre, por exemplo, com a glicose, com alguns aminoácidos e também algumas vitaminas. Em relação ao transporte ativo, ele pode ocorrer por endocitose ou exocitose. Na endocitose, o transporte ocorre para o interior da célula. Pode ser por fagocitose, quando a célula engloba partículas sólidas, ou por pinocitose, quando a célula engloba partículas pequenas ou líquidas. E também por exocitose, quando a substância migra para fora da célula.